Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca da fuga de Jonas, do profeta Jonas, uma das personagens mais populares de todas as escrituras. Eu quero resgatar alguns pontos que nós podemos abstrair desta fuga de Jonas e contextualizá-los e contemporaneizá-los, aplicá-los à nossa vida, à nossa existência. Há algumas lições acerca desta fuga de Jonas que podem ser aplicadas a nós e sobre elas eu gostaria de falar neste vídeo, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho do Cristo, de forma sempre objetiva, de forma sempre consistente, numa perspectiva de diálogo mais amplo, numa perspectiva de diálogo mais aberto. Enfim, o Evangelho de Cristo aqui neste espaço se propõe a falar por si mesmo, a falar a partir de sua própria essência, tal qual nós de forma independente, desvinculada de vieses denominacionais ou ideológicos, procuramos alcançá-la, enxergá-la, contemplá-la. Aqui nós buscamos proclamar o Evangelho do Cristo em sua essência, de forma desinteressada e desinteresseira. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço, a fim de que nós possamos angariar cada vez mais um número maior de pessoas para este nosso canal. Bem, nós que já lemos o livro do profeta Jonas, e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de lê-lo, e eu recomendo a sua leitura, é um livro maravilhoso. Sabemos, ou iremos nos dar conta, ou iremos saber, tomar conhecimento, de que Jonas foi enviado para uma missão em Nínive pelo Senhor, a fim de que proclamasse a palavra de Yahvé aos ninivitas. Nínive, a capital do grande império assírio, Nínive, a capital, a menina dos olhos do grande imperador Assurbanipal. Nínive, tão célebre por sua monumental biblioteca, e aqui já é bom fazermos um parênteses. Assurbanipal, em Nínive, fundou a primeira grande biblioteca universal, por assim dizer, né? Vejam, a primeira grande biblioteca não foi a de Alexandria, no Egito, já no período helenístico, no terceiro século antes de Cristo, no terceiro século antes de Cristo. A primeira grande biblioteca fundada na história da humanidade foi a Biblioteca de Nínive, idealizada, arquitetada e construída por Assurbanipal, o grande imperador, o grande governante assírio. Os assírios, que tinham métodos bastante cruéis no tratamento com seus dissabores. Nínive, a sede, a capital assíria. Para lá, Deus enviou Jonas a fim de que ele
proclamasse a palavra de Yahvé. Entretanto, Jonas se nega, se furta a ir para Nínive e em Jope, no porto de Jope, pega ele uma embarcação em rumo a Tarsis. Tarsis, já na Espanha, Tarsis, tida pelos orientais como o último extremo do mundo, o final do mundo. Ora, Jonas toma a direção contrária. Em vez de partir rumo ao extremo oriente, ele parte rumo ao extremo ocidente, para Nínive. Ele se vai, para Nínive ele embarca, para Nínive ele parte. Entretanto, num determinado percurso de sua embarcação, uma forte tempestade assola os mares que conduziam a Tarsis, e a tripulação, os marinheiros, o capitão daquela embarcação se veem à iminência de morrerem sossobrados naquelas águas. Se veem à iminência de ver o seu navio sossobrar, o seu navio afundar. Ora, a partir daí, tomados por este grande desespero, a tripulação daquele navio, daquela embarcação, cada um a seu modo começa a clamar ao seu Deus, começa a rogar ao seu Deus, começa a evocar o seu Deus, a fim de que ele os salve. Não vendo uma salvação se ensaiar, pelo contrário, diante da tempestade que parece mais agressiva, que a cada momento parece mais violenta, e a açoitar o navio, aqueles homens passam a se despojar dos pertences, dos seus bens que estavam sobre o navio, a fim de deixá-lo mais leve, talvez, e diante da convicção de que nem isto amenizara a sua situação, eles então lançam sorte a fim de que os deuses lhes mostrassem qual era o indivíduo naquele barco que era a causa da fúria divina, porque para a mentalidade daqueles homens, a fúria dos mares era determinada pela fúria ou pela zanga de um deus, pela zanga de suas divindades, né? Os gregos interpretariam aquilo como como a ira de Poseidon. Outros povos interpretariam isto a partir da fúria de outras divindades. Enfim, eles então lançam sorte para saber qual deles era a causa da indignação dos deuses, da indignação das divindades. E a sorte recai sobre Jonas, que neste momento estava dormindo na parte inferior da embarcação, dormindo, tomado de um profundo sono. E quando os marinheiros despertam Jonas e lhe questionam acerca daquele seu estado de torpor diante das intempéries que assolavam o seu barco, Jonas então reconhece que aquilo era causado por Yahvé, pelo seu Deus,
pelo fato de que ele, Jonas, desobedecera a missão, desobedecera a ordenância divina e, em vez de ir pregar aos ninivitas, fugiu para Tarse, se direcionou para Tarsis. E ele mesmo, Jonas, diz aos marinheiros que ali estavam que o lançassem às águas, porque se assim o fizessem, eles seriam salvos daquela adversidade marítima, da diversidade da fúria das águas. Assim eles fizeram e as águas se acalmaram. Bem, alguns elementos aqui são bastante sugestivos para a nossa reflexão. Primeiro, este Jonas que dorme sossegadamente, profundamente na parte inferior do barco, expressa a consciência de alguém que, diante de um caos instaurado, diante de uma situação extremamente adversa, se aliena de tudo aquilo. Enquanto os demais tripulantes daquela embarcação estavam na parte superior, tentando de algum modo salvaguardar, proteger suas vidas e a embarcação, Jonas dorme sossegadamente na parte inferior do barco. Ora, uma cena extremamente típica de alguém que se encontra num profundo estado de alienação em relação ao seu meio e tudo aquilo que estava acontecendo. Ora, é uma figura que não tem a consciência de seu pecado, que não tem a consciência do contexto no qual ele está inserido, que em vez de ascender à parte superior do navio e lutar juntamente com os demais marinheiros, prefere descer, prefere se esconder, prefere se evadir, prefere prefere se ocultar diante de tudo aquilo. Ora, é alguém que se aliena diante de um caos instaurado. É alguém que se esconde no momento em que se exige dele que suba para as partes superiores do barco a fim de ajudar os seus demais companheiros. Afinal de contas, estavam todos no mesmo barco e o que acontecesse àquela embarcação afetaria a todos. Jonas é este homem que à medida que nega das costas aquilo que Deus lhe incumbira, toma um sentido, um caminho completamente oposto e de nenhum modo é afetado por isso. É o homem que ignora sua vocação, um objetivo que lhe for entregue, uma missão que lhe fora confiada, uma finalidade que lhe fora confiada e de modo algum sente o peso na consciência por isso. Pelo contrário, dorme profundamente, dorme tranquilamente. Alguém que nega a sua vocação, nega a sua missão, nega a finalidade, o objetivo que lhe fora confiado por Deus e não se deixa afetar por isto. Jonas representa aqui aquele indivíduo ou qualquer um de nós que, diante de um contexto adverso,
se nega a tomar o papel que lhe cabe, a assumir a responsabilidade que lhe cabe, se aliena de tudo aquilo como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre tudo aquilo, como se ele não fosse, de algum modo, o causador de tudo aquilo. Ora, Jonas transfere de algum modo, Jonas representa aqui o indivíduo que de algum modo transfere a responsabilidade do caos, da adversidade, da hostilidade instaurada, quando na verdade ele, em maior ou menor medida, tem uma responsabilidade sobre aquilo. Deveria ele assumir uma postura ativa diante de tudo aquilo, não uma postura passiva, porque a postura de Jonas é a postura do indivíduo passivo, do indivíduo que não age quando deveria agir. Pelo contrário, foge da ação, foge da vocação, ignora o seu papel em tudo aquilo. Ora, Jonas representa aí o indivíduo que, em vez de colocar a mão no leme, de colocar a mão nos apetrechos da embarcação para auxiliar, ajudar os demais a conduzir seguramente o barco que está sendo açoitado pelas águas, opta em descer às partes inferiores do barco e se esconder, e se ocultar, e negar, em sumir, desaparecer, como se nenhuma responsabilidade ou parte tivesse em tudo aquilo. Jonas representa este indivíduo que se entrega à passividade quando dele se espera uma ação, se espera atividade, se espera que assuma ele também o papel que lhe cabe naquela embarcação, naquele navio, e contribua com seus talentos, com suas habilidades, com o seu protagonismo, a fim de que todos consigam se salvar daquela situação adversa. Ora, Jonas, de algum modo, representa qualquer um de nós, inclusive a mim mesmo, quando nos negamos a tomar a parte que nos cabe no rumo da história, assumir o papel que nos fora confiado para, de algum modo, ajudarmos a dar à história uma boa direção. E ainda que esta direção não seja atingida, e ainda que não tenhamos forças suficientes para conduzir o barco a um porto seguro, entretanto, passaremos pela existência sem a pecha, sem a culpa, sem o pesar de termos nos negado a assumir o papel que nos competia na vida, assumir o papel que nos competia na existência. Nós que somos cristãos cremos que cada indivíduo que está neste mundo não está por acaso, ele está para cumprir um papel que lhe cabe nesta existência. E à medida em que ele se nega a cumpri-lo, e à medida em que ele se esconde, em que ele desce para os porões, para o esconderijo, para o lugar da passividade, quando deveria ele estar na parte superior do barco e tomar o leme também em suas mãos, à medida em que ele se nega a fazer isso, ele nega o papel que lhe cabe desempenhar nesta existência, nesta vida. Ora,
relendo o livro de Jonas para fazer essa reflexão. Intuitivamente eu fui levado a um filme estrelado, protagonizado pelo grande Denzel Washington, filme que neste ano completa 10 anos, eu me refiro aqui ao Protetor, e mais especificamente a epígrafe da autoria de Mark Twain, que abre este filme e que nos diz o seguinte, um verso atribuído a Mark Twain, a epígrafe que abre o filme O Protetor com o Denzel Washington. A epígrafe diz o seguinte: os dois dias mais importantes na vida de um homem são, primeiro, o dia em que ele veio a este mundo, e segundo, o dia em que ele descobre o porquê ele veio a este mundo. Ora, Deus confiar a Jonas um sentido de estar neste mundo, pregar aos ninivitas, levar a grande Nínive aos pés de ave. Deus também confiou um sentido à nossa existência. Há uma razão, há um porquê estarmos aqui neste mundo. Compete a cada um de nós reconhecer este sentido, descobrir este porquê, descobrir este sentido, descobrir esta razão de existir, para existir neste mundo e envidar todos os esforços para concretizá-la, para efetivá-la, para realizá-la. Isto nós só conseguiremos se sairmos da parte inferior, da passividade, do estado inferior de sono alienante, de sono que se nega a assumir o papel que lhe cabe na história, o protagonismo que lhe cabe na história, e subir para a parte superior do barco e ver qual missão nos é devida neste grande barco da existência chamado mundo. Descobramos nós qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação, qual é o nosso papel, qual é o nosso sentido de ser e existir neste mundo. Aí, certamente, ingressaremos no segundo dia mais importante de nossa vida. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.